Bem-vindo a mais uma live, tá? Com o Thomas Canabrava. Thomas Canabrava, ele é um desenvolvedor do KDE e, além disso, tem vários projetos que ele toca, inclusive projetos próprios. Conheci o Thomas em mais ou menos no meado de 2008, se não me falha a memória, através do Sandro Andrade na faculdade Rui Barbosa. Não sei se você vai lembrar, tem bastante tempo isso. Foi no tempo quando estava tendo um projeto de software livre na Rui Barbosa e você estava com o Sandro Andrade e você já tinha aquele engajo, né, com o KDE. Thomas, eu queria, na realidade, que você falasse um pouco sobre você, apesar do pessoal já conhecer quem é o Thomas dentro da comunidade do KDE e também como desenvolvedor, mas também fala um pouco sobre sua história e o que você tem feito durante esse período aí na Alemanha. Para quem não sabe, o Thomas se encontra atualmente na Alemanha, mas estava aqui morando há um tempo atrás, aqui em Salvador. E parece que o Sandro Andrade foi o mentor dele. Não sei se isso, naquele tempo, foi ele era seu mentor dentro do KDS, e foi ele que te ingressou nesse meio, né? Não, na verdade, quem puxou o Sandro para o KDE fui eu. Só que nem eu nem Sandro fazíamos parte do KDE na época. Uma pessoa chamada Marilcio Piacentini colocou um blog post no Planet KDE em 2007, 2008, perguntando se tinha algumas vítimas que queriam dar uma palestra sobre QT no Latinoware 2008. Inclusive, eu acho que eu te conheci foi no Latinoware e não na Rui Barbosa. Daí eu entrei em pânico porque eu fui aceito para fazer a palestra, só que eu não tinha nenhuma noção de como fazer palestra. Eu era um moleque amarelo estudante que gostava de software livre e eu sabia que o Sandro também gostava, então eu fui chorando para ele falar, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí fomos os dois, demos um curso lá e nunca paramos. E foi isso. Isso, além de como eu comecei no software livre, tem também algumas outras histórias do lado de várias outras pessoas que estavam tentando começar no software livre também na mesma época e a gente acabou se juntando. Bastante gente que está no KDE hoje em dia do Brasil começou também pesquisando dentro de faculdade e a gente acabou se batendo pelo mundo, como o Felipe Saraiva, que viu uma palestra do Sandro Andrade e começou a participar. Tem o pessoal que eu ajudo da UFBA, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade de Minas Gerais, que também estão tentando agora. E a maioria das pessoas que eu conheço que começou no KDE, assim como eu, foi dentro do ambiente acadêmico. E esperemos que o ambiente acadêmico continue existindo no Brasil no momento. Perfeito. Dentro desse projeto que hoje é o KDE, muitas coisas têm acontecido desde 2008 para cá, inclusive nas suas mudanças em seu ambiente, da forma do pessoal ainda fazer vínculo do nome KDE com o ambiente Plasma. O pessoal não sabe ainda diferenciar o que é o KDE, que se tornou uma marca, algo do tipo, e o Plasma, na realidade, o pessoal faz como fosse ainda o KDE, como o ambiente em si. Isso, na realidade, não é mais assim? Olha, isso é nome. E nome é meio complicado porque assim que o nome pega, você não consegue mudar. Se você tem um apelido de infância, o apelido de infância vai até o futuro. E como o KDE começou como KDE, hoje o KDE ainda é o KDE. O problema é que KDE significa coisas diferentes. Inicialmente ele significava Cool Desktop Environment, depois ele passou a significar K-Desktop Environment. Hoje em dia ele significa o grupo de programas e o grupo de pessoas que cria os programas que estão dentro do KDE. E o Plasma é só mais um dos programas que a gente cria. Um dos problemas principais que eu vejo para os nomes não pegarem é porque as próprias distribuições de Linux continuam usando os nomes errados depois de 10 anos. Plasma virou Plasma depois do KDE 3 para o Frameworks 4. Isso já tem 10 anos. Sim. Até hoje, algumas distros, como. Pior que eu não vou nem falar nome de distro, porque eu não tenho certeza, já que eu não uso a maioria das distros que as pessoas instalam hoje. Mas eu sei que tem distros que você ainda tem o nome KDE para se referir ao ambiente e não ao conjunto de aplicações. E assim, a gente do KDE não tem o que fazer. A Tem gente os pede, eles não metapacotes tocam. KDE desktop, né? Eu já vi por É, aí. a gente pede, mas a gente não pode forçar. E se as pessoas não mudam, se as próprias distros não mudam,
não tem o que a gente faça. Hoje, na realidade, dentro das comunidades, a gente vê realmente essa situação do pessoal sempre chamar o nome KDE. Muito raro o pessoal chamar plasma, pois vinculam que o ambiente sim sempre se tornou, sempre foi o KDE em si. Então, por isso que foi citado isso, porque até hoje o pessoal fala dentro das comunidades, né, que usam KDE e dizem, o KDE, e não fazem referência ao plasma. Sim. Sim, diga. É porque o Plasma é só o desktop. O conjunto de aplicações inteiros, o Dolphin, por exemplo, não está no Plasma. O console não está no Plasma. O conjunto inteiro de coisas é o conjunto de aplicações KDE, e isso está correto. Então, como é que nós podemos dizer hoje que quando nós falamos em relação a uma instalação em uma distro qualquer, como você falou, você não sabe das outras distros, mas eles utilizam um ambiente quando vai fazer a instalação do KDE Environment. Então, naquele momento, você está fazendo a instalação do KDE, mas separadamente o Plasma. Nego, o Plasma é o papel de parede, o menu iniciar e alguns poucos programas, os widgets. Saiu disso, não é mais o Plasma. Se você tem o Dolphin, você não está no Plasma. Se você está no console, você não está no Plasma. O problema é que algumas pessoas gostam de ser políticas demais e brigam por qualquer coisa. E aí algumas pessoas veem que uma distro está dizendo que instala o KDE e que queria ser Plasma. Mas, no final, o nome não importa. Perfeito. Eu prefiro ficar longe de politicagem porque não faz com que ninguém ganhe nada, afasta pessoas e a gente não pode correr o risco de ficar afastando gente do software livre, porque a gente já é 0,5 dos usuários. Vou ficar brigando por causa de nome? Não vou. Perfeito, Thomas. Perfeito. Thomas, você tem algum projeto atual que você esteja tocando? Eu vi você falando que tinha um projeto pequeno lá na lista do KDE, informando que tinha um projeto que você tocava, que era um projeto seu próprio. Tem algum projeto atual sendo tocado por você? Tem alguns. Eu toco no momento no Ground Control, que é um controlador de drones. Pode diminuir o volume. Eu toco no momento no Subsurface, que é o programa de mergulho iniciado pelo Linux. Eu toco no momento no console, eu sou o segundo em comando no console no momento. Eu toco no CAT, eu toco no Plasma, eu toco no... Cara, eu toco em muita coisa. É meio complicado ficar dizendo o que é que eu não toco dentro do KDE. E projetos meus, iniciados por mim dentro do KDE, tem o ROX, que é um projeto para ensino de teoria dos grafos e de algoritmos. Tem o CatTime, desculpe, o KTimer, que eu portei ele completamente de widgets para QML. E diversos outros que eu não sou criador, mas que eu tenho 50% ou mais de código. Boa. Cristiano, só ligando a essa questão, posso fazer uma pergunta aqui do Caronte relacionada a vários aplicativos do KDE? Manda ver. Ele pergunta o seguinte: por que o projeto KDE demora tanto para dropar os projetos mais parados, entre aspas? A responsabilidade dele, exemplo, o Juck, Amarok, KM Player, Aper, Muon, Crusader, Kanotes, Kflop, Kaorocalc e vários outros. Isso não atrapalha? Porque pessoas ainda usam. E esse é o problema. A gente não pode simplesmente dropar uma coisa que tem usuário. Sim. A gente tenta manter os aplicativos tendo minimamente uma quantidade razoável de atualizações. Mas muitas vezes as atualizações não são visuais, são bugs feitos. Então eu posso te dizer com certeza que o Juck até hoje é programado. Ele recebeu mais de 100 commits no mês passado. A cara dele é feia. Tem gente que usa e ele está sendo mantido. O Muon, ele meio que já foi dropado, porque ele foi completamente reescrito na forma do Plasma Discover, acho que é Discover o nome, que é inclusive do mesmo desenvolvedor, o Alex Paul. Os outros, o Amarok nunca fez parte do KDE. Você tem dentro do KDE uma coisa chamada de Extra Gear, que são programas bons ou ruins, que foram criados por membros do KDE, mas não fazem parte da coleção de softwares do KDE, que foram lançados muito embora estejam com código-fonte dentro da infraestrutura do KDE. O Amarok é um desses.
O Amarok não vê um release tem pelo menos 5 anos e ele, para todos os efeitos, está abandonado. A gente nunca mais fez release dele. Dentro da comunidade, as pessoas têm falado muito que o KDE continua pesado. Mas, para mim, isso é um mito, já que o KDE em si ele se reestruturou e fez seus metapacotes, correto? Vi uma entrevista sua, inclusive falando do Dolph, né? Que o Dolph hoje, com 15 MB, você tem um gerenciador de arquivos que pode ser utilizado, inclusive, em outros ambientes. Também podemos falar também em relação ao KDE Connect, que é um show de bola, né? Um software que é utilizado também em outros ambientes. E por aí vai. O funcionamento hoje do KDE em si, o que diferencia ele de um outro ambiente? A forma que ele está estruturado, a forma que ele é criado, é porque ele é criado em QML mais C++? O que pode dizer que o KDE hoje tem que um outro ambiente possa não ser tão rápido ou igual ao KDE? Olha, o KDE hoje em dia é mais leve do que o XFCE. Tá? Isso a gente tem número para mostrar. Tem uma coisa que a maioria das pessoas que falam que o KDE é pesado, eles usam basicamente um único conceito, consumo de RAM. E consumo de RAM não significa que um programa é leve ou não. Consumo de RAM significa que a sua RAM está sendo usada. A forma de utilização de RAM do Linux é bem diferente da forma de utilização de RAM do Windows. E no Windows você tem uma coisa chamada de hot caching, que quando um programa está utilizando RAM demais, o Windows começa a gravar blocos da RAM no disco para simular um uso menor. E o Linux ele tenta carregar o máximo possível de coisas para RAM para que você não precise ficar indo ao disco. O disco é mais ou menos 100 vezes mais lento do que a RAM. Se você precisa ficar indo o tempo todo em disco, sua aplicação vai ficar 100 vezes mais lenta. Gera buffer. Tem o buffer de leitura em disco, tem o buffer de chamada para RAM, tem o buffer de tirar da RAM e colocar no cache, tem o buffer de tirar do cache para colocar no registrador. Uma memória grande é muito mais lenta do que uma memória menor. Então você tem, em termos de velocidade, o mais lento possível, que é o HD, depois a RAM, depois o cache, depois o registrador. Quanto mais parte do teu programa tiver na RAM, menos você tem que ir para o disco. Menos você indo para o disco, mais rápido a sua aplicação está rodando. É óbvio que não é só isso. Você tem vários outros tipos de coisa que você pode usar para a memória diminuir. Mas o que o KDE faz é ele otimiza o uso de RAM, puxando o máximo de coisas possíveis para ela. E a gente não liga muito se a RAM está um pouco alta, porque assim que o Linux precisar, ele vai tirar as coisas que não precisam da RAM e colocar outra. O que fez com que o KDE ficasse mais rápido em relação aos outros programas não foi a divisão em bibliotecas ou frameworks, porque todos os outros programas também têm uma divisão por bibliotecas e frameworks. O que fez com que o KDE ficasse mais rápido foi que a gente foi se especializando e a gente foi aprendendo as coisas erradas que a gente estava fazendo. E aí, ao invés da gente utilizar um algoritmo que o tempo de rodar é de ON ao quadrado, a gente começou a buscar algoritmos que era de O log de N ou próximos de O de N ou O de 1. E traduzindo para termos que não são técnicos, a gente saiu de andar de bicicleta para tentar andar de carro. A gente foi buscando todas as partes que eram lentas no KDE e buscando como melhorá-las e buscando como rodar elas mais rápido. Para isso, a gente não foi tentando ler o código, porque você lendo alguma coisa é muito difícil de você descobrir o que está ruim. A gente começou a rodar os programas do KDE em vários programas que buscam te mostrar onde o programa está ruim. A gente identificava as partes que estavam mal escritas e tentava reescrever. Nem tudo a gente conseguiu, mas a gente conseguiu dar um boost absurdo de velocidade. Isso somando o uso de CPU e GPU também, né? Sim, sim. O Kawin ele utiliza o OpenGL para tudo, então você está tendo uma velocidade maior caso você utilize Composition do que se você não utilizar Compositor. E eu sei que muita gente desliga o Compositor porque fala que está pesado. Cara, se desligar o Compositor, o seu processador vai trabalhar mais. Você vai ter muito mais tempo renderizando tudo em software do que você renderizando em hardware utilizando a placa de vídeo. Perfeito. Um outro detalhe em relação ao KDE. Atualmente saiu a nova versão do KDE, versão 16. Eu tenho acompanhado os vídeos falando sobre a nova versão do Plasma e tenho visto os comentários que não viram muita diferença
no Plasma 16. Porque as Obviamente pessoas que... estão buscando a diferença visual. Por que precisa ter diferença visual a cada versão? Perfeito. Obviamente, com o que eu tenho lido do pessoal, o pessoal eu acho que não consegue ver que o 16 ele teve mais trabalho dentro de resolução de bugs e não se preocupou tanto com a parte visual. Foi isso que aconteceu, Thomas? Não, eu vou fazer uma pergunta meio estranha, mas a gente já usou Windows. A gente começou nossa vida de informática usando Windows. Sim, sim. E eu lembro que saiu o Windows 95, depois saiu no Windows 98. E as pessoas reclamaram, a cara tá igual, não mudou nada nessa merda. Tinha mais de 10 milhões de linhas alteradas, linhas de código. O que está acontecendo no KDE é que a gente chegou numa coisa que a gente acha que a interface está razoavelmente pronta. Então a gente não precisa ficar mudando cor, trocando tema. Isso é perda de tempo. A gente fica tentando resolver os bugs, a gente fica tentando colocar coisas novas. Saiu muita coisa nova na área de privacidade para o Plasma 16. Saiu muita coisa nova na parte de criptografia para o Plasma 16. A gente conseguiu acelerar em alguns aplicativos em mais de 50%. Isso. Não precisa ficar mexendo no tema. Mexer no tema, você já tem o botãozinho ali para você pegar tema no Plasma. Baixa o que você quer, coloca o que você quer. Perfeito. Eu queria ter falado sobre isso mesmo, porque eu vejo as pessoas não conseguindo entender que o 16, na realidade, teve alguns vídeos que eu vi algumas pessoas de fora do país falando que viu que o Plasma 16 ele era muito mais rápido do que o 15, que notou muita melhoria em relação a isso. E foi uma forma deles mostrarem que não era somente o ambiente que o projeto KDE estava preocupado naquele momento, e sim que teve muito trabalho por trás, em linha de código, de bugs, para poder realmente melhorar a performance do KDE, que eu acho que hoje um dos maiores desafios para o KDE é uma performance melhor. Eu creio que seja, porque o KDE, para mim, hoje já é um sistema muito mais rápido do que ele era. E ainda tem aquela situação das pessoas acharem que o KDE é um sistema pesado, e isso acontece muito dentro da comunidade, essas coisas em relação aos seus ambientes. Né? Em relação, Thomas, ao desenvolvimento do KDE, o KDE usa que tipo de linguagem para o seu desenvolvimento? Também A vi gente você usa falando C++. sobre isso. C++ e O mais sistema algo? KDE é escrito em C++ e QML. Tá? QML. Bibliotecas não são linguagem. E bibliotecas que a gente utiliza são várias, não dá para falar todas, porque se você pegar um aplicativo pequeno do KDE, vai utilizar mais de 20 bibliotecas. Mas a biblioteca gráfica padrão é o Qt. Só que o Qt não é só biblioteca gráfica. Então a gente tem coisa de networking escrito em Qt, coisa de threads escrito em Qt. Só que não é só Qt também. Se você pegar o Digicam, por exemplo, a gente usa o EXIF para informação de foto, a gente usa o ID3 tag para informação de MP3, a gente utiliza o OpenCV para conseguir fazer identificação dentro de imagem. Então não dá para eu te falar o que é que o KDE usa para programar, porque a gente usa mais de 1000 bibliotecas se você for olhar todos os programas do KDE. E Mas se as o... linguagens são C++ e a biblioteca principal é Qt. Perfeito. Perguntas que foi feito pelo pessoal e eu tinha que também fazer. Quem quiser iniciar hoje no mundo do KDE para ajudar de certa forma na área de desenvolvimento, onde eles podem começar? Por onde eles podem começar? Existe algum Primeiro, canal? Existe algum meio que eles possam ter diretamente, além do Telegram? tem vários. O Telegram é um ponto interessante porque dá uma comunicação rápida, mas o canal oficial de comunicação do KDE é o Matrix. E além do Matrix, o Matrix está feito em bridge para o Telegram e para o IRC. E a parte principal, como começar, é aprender a programar. Não tem como entrar no KDE para programar sem saber programando, sem saber programar. Você pode entrar com conhecimento de iniciante, só que a gente não vai pegar na mão. A gente quer que você consiga caminhar com suas próprias pernas, a gente vai tirar dúvida, mas a gente não vai ficar resolvendo suas questões de faculdade para você, senão a gente não tem tempo. E a gente tem outros trabalhos também. Eu trabalho em empresa de mercado financeiro e meu tempo livre é dedicado ao KDE. Eu não posso parar meu tempo livre para ficar ajudando todo mundo, porque se eu fizer isso, eu não tenho tempo livre para ajudar o KDE. E aí, se concentrar tudo num local só,
como é o canal do KDE Brasil Desenvolvimento, eu respondo sempre que eu tenho tempo, mas não é sempre que eu tenho tempo. Perfeito. Então, vamos dizer que o primeiro canal que o pessoal pode ter lá para poder começar a entender algo poderia ser ali mesmo no canal do Telegram, para poder começar o seu. Sim, tem dois canais no Telegram que são bem importantes, que é o canal do QT Brasil e o canal KDE Brasil Desenvolvimento. Os dois canais têm na mensagem pinada mais de 10 links de como começar, o que tem que começar, as tecnologias que tem que aprender. A parte de começar a entender as tecnologias, é claro que a gente sabe que vai ter dúvida. As dúvidas você pergunta. Mas se eu perceber que você não está lendo o mínimo para poder fazer as perguntas e está perguntando tudo direto sem pesquisa, eu não vou responder. Eu tenho mais o que fazer. E Perfeito. algumas pessoas ficam um pouco chateadas, porque eu, às vezes, dou uns cortes, mas é porque, cara, eu não tenho tempo infinito. E se eu não der uns cortes e se eu ficar pegando pela mão, a pessoa vai depender de mim para tudo. Eu não quero que a pessoa dependa de mim, eu quero que a pessoa ande com as próprias pernas. Quem não desenvolve, que quisesse ajudar a comunidade KDE em si, eles têm alguma outra forma de ajudar que não seja no desenvolvimento em si? Teria Sempre alguma você outra pode forma? criar Quais bugs, seriam elas? testar os softwares que estão sendo lançados em beta ou em alpha. É muito importante, porque senão a gente não consegue pegar todos os bugs. Você não precisa saber programar para isso, você só precisa testar e esperar que ele exploda na sua cara e depois você consegue criar bug report explicando pra gente o que você fez. Tem muito bug report que é feito com, cara, eu estava usando o meu programa e ele fechou. Mas tá, e daí? Eu não sei o que o programa fez, eu não sei como ele fechou, eu não sei como acertar seu bug. Outro jeito bem fácil de ajudar é fazendo tradução. A gente tem um grupo de tradução que é bem grande, mas nem tudo está traduzido. Tem um grupo de promoção que tenta ajudar a expandir o KDE para o Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, etc. O grupo do promo, ele é o único grupo do KDE que tem pessoas pagas trabalhando. Mentira, era o único, agora tem dois grupos, que é o grupo de documentação. E a parte de promoção, tem duas pessoas que são pagas porque programador não sabe fazer promoção de si mesmo. Então a gente contratou um jornalista que é especializado nisso, uma menina da Croácia, que também trabalha com isso para nos ajudar a gerenciar as redes sociais. Então, só quem tem acesso às redes sociais são eles dois. E o pessoal trabalha discutindo ideias. Assim que a ideia está pronta, um dos dois pega a ideia e coloca. Eu sei que algumas pessoas ficaram chateadas porque não tinham acesso à rede social, mas a gente não tem muito como poder deixar que a rede social fique aberta, porque já houve casos de uma pessoa pegar a rede social e começar a destruir a imagem do KDE. Então, está fechada mesmo, mas vocês podem ajudar com promoção dentro do canal do KDE Promo, discutindo as ideias, e assim que a ideia está pronta, essa ideia é colocada no ar. Um outro jeito é escrevendo documentação. Muitas vezes a documentação que a gente escreve está falha, e é meio chato atualizar manual. Então, se você tem tempo e se você gosta de fazer isso, precisamos. Cristiano, Tá. só emendar com uma pergunta aqui do Caronte. Talvez tenha a ver com o que tu acabou de falar sobre ter pessoas pagas ou não trabalhando no KDE. É o seguinte, por que distros Enterprise usam mais GNOME em vez do Plasma ou KDE? Tem algo a ver com Não a tem, licença do QT? não tem nada a ver com a licença do QT. A maioria das distros Enterprise que usam o GNOME, elas têm pessoas trabalhando no GNOME. Então, se você pegar, por exemplo, o Endless, Endless paga para o Georges, que é o programador brasileiro do GNOME. Se você pegar o Red Hat, tem vários desenvolvedores do Red Hat dentro do GNOME. Se você pegar o Ubuntu, você tem vários desenvolvedores do Ubuntu dentro do GNOME. É mais fácil de controlar para onde o distro vai. O KDE tem pessoas pagas trabalhando, mas nenhuma pessoa do KDE é pago pelo KDE. Você tem, por exemplo, Prefeitura de Munique banca algumas coisas dentro do KDE. Prefeitura de... não lembro o nome, tem uma cidade nova na Espanha que também está botando gente dentro do KDE. Tem uma empresa chamada Blue Systems que paga desenvolvedores para o KDE. Agora, por que distros escolhem o GNOME ao invés do KDE? Cara, eu não sei, eu não trabalho nas distros. E isso provavelmente eles também não falam no porquê.
Eu sei que tem um vídeo do Linux que tem algumas pessoas que falam por que o GNOME foi colocado dentro de uma distribuição e não um KDE. Eu nunca tive acesso àqueles dados que eles falaram, e eu faço parte do KDE-EV. Eu tenho poder de voto dentro do KDE. A gente nunca teve acesso àquilo, e não houve aproximação de distros para a gente. Isso eu posso dizer com certeza. Então, eu não sei de onde que eles tiram as informações. Uma outra questão que foi levantada na comunidade, eu também queria que você falasse também sobre isso, e apesar de eu saber um pouco da história do KDE Neon, mas eu queria ouvir também de você em relação a isso. As pessoas pensam que o KDE Neon é uma distribuição, né, do próprio pessoal do KDE, do próprio Mas desenvolvedor. Mas ela é realmente oficial e é a distro principal do KDE? não existe distro principal. Ela é uma distro feita por pessoas do KDE, ela é um projeto KDE. Isso não significa que a distro tenha nenhum tipo de influência no que o pessoal faz para o KDE. Porque o que é ser uma distro hoje em dia? É pegar pacotes prontos, compilar e colocar em cima de um kernel. E é isso que eles fazem. Fora o KDE Neon, existe alguma distro que empacote o Plasma de uma forma que te agrade mais? Ou que empacote o KDE como um todo? Eu não uso distros que tem empacotação do KDE. Eu compilo meu KDE na mão porque eu trabalho em cima dele. Se eu for ficar utilizando o pacote, eu não consigo programar em cima. Entendi. Então não tem preferência por nenhuma. Não tenho preferência por nenhuma. Isso não é questão de ficar fora de política. Eu não uso o pacote do KDE tem mais de 10 anos. Eu não tenho como falar qual é uma distro boa. Eu sei que alguns desenvolvedores do KDE usam Fedora, eu sei que outros usam Neon, eu sei que outros usam OpenSUSE, eu sei que outros usam Arch. Se funciona para desenvolvedores do KDE em todas essas distribuições, as distribuições são pelo menos razoáveis. Perfeito. A única que eu falaria para não usar no momento, se você quer o KDE, é o Mint, porque o Mint dropou suporte para o KDE. Foi feito perguntas também em relação a desenvolvedores dentro do Brasil, trabalhando junto ao KDE, né? Existem muitos desenvolvedores hoje trabalhando diretamente aqui no Brasil para o KDE, não falo lá fora, aqui dentro do Brasil mesmo, Thomas, dentro de alguma universidade, de alguma faculdade ou algum outro meio aqui dentro do Brasil que você conheça? Eu acho que no momento de desenvolvedores ativos você tem 3 ou 4 dentro do Brasil. Só que isso não é a quantidade de pessoas trabalhando no KDE dentro do Brasil, porque tem muita gente que faz coisa além de desenvolvimento. No Perfeito. canal do KDE no Brasil, você tem 400 pessoas. Dessas 400, você tem o Sandro Andrade, que é professor de faculdade e utiliza o KDE com os alunos. Você tem o Felipe Saraiva, que é professor de faculdade e utiliza a KDE com os alunos. Você tem o Patrick, que não sei se está em faculdade fazendo mestrado, mas ele faz palestras e dá curso sobre KDE também lá no sul do Brasil. No Rio de Janeiro, você tem algumas pessoas do KDE que trabalham em algumas empresas, mas eles estão, no momento, com pouca contribuição, porque tempo para família, tempo para trabalho real. Vez ou outra aparece uma pessoa que manda muita coisa, mas depois desaparece, então essas eu não consigo falar do nome porque eles não ficaram tempo suficiente para eu lembrar. Mas de desenvolvedores ativos do KDE que moram no Brasil, 4 ou 5 no máximo. Mas isso só em desenvolvedor, mas pessoas que colaboram indiretamente na parte de tradução ou debugar o sistema, softwares, não tem brasileiro ajudando nisso hoje? Tem bem mais do que programadores, inclusive. A gente tem um evento chamado Lacademy, que acontece pelo menos desde 2010, então já tem quase 10 anos acontecendo, que tem entre 20 a 30 pessoas que se encontram todo ano para trabalhar no KDE, e essas pessoas, elas trabalham sempre. Tem um grupinho da UFBA, tem um grupinho da UFMG, tem um grupinho da UFF, que também estão tentando. Só que estudante, você sabe, né? Estudante às vezes começa mega empolgado, depois desaparece um pouco, depois reaparece. Isso é normal. Então, no momento, eles estão em período de prova. Período de prova, eu nem espero que ninguém apareça. Aí, Thomas, uma pergunta minha agora.
que eu tenho bastante curiosidade sobre o Wayland. Como é o interesse do projeto KDE, ou de quem cuida dessa parte, em aprimorar a sessão com o Wayland? Falo por experiência própria, pois tive péssima experiência com o Plasma na sessão Wayland, na versão mais recente disponível no Fedora 30. Qual é a versão do Fedora 30? Cristiano, acho que é a 5.15. 14? Deixa eu ver aqui. Acho Agora tá 14.15? isso, 5.15. que é 5.15, hein? Tá. O Wayland é o seguinte, tem muita coisa que precisa ser feita. O Wayland não está pronto, nem para GNOME, nem para KDE. Porque muitos aplicativos dependem do X, são feitos em cima de bibliotecas que ficam em cima do X. Então, às vezes, quando você está utilizando um programa no Wayland, você, na verdade, está utilizando o X por cima e você nem está sabendo disso. O Firefox lançou a primeira versão para o Wayland não tem muito tempo. Antes disso, você estava dentro do Wayland usando o Firefox, estava abrindo o X. Não funciona. Ctrl+C, Ctrl+V entre aplicação, não funciona programa de screenshot, porque o Wayland é feito para ser seguro, e a questão de ser seguro, às vezes, atrapalha. Por exemplo, é impossível para um programa rodando em Wayland saber se o mouse Essas está em questões cima do de outra... Ctrl+C e screenshot é no KDE, no caso. Não. O KDE e o GNOME tiveram que parar o que estavam fazendo para discutir entre si como fazer para conseguir tirar o screenshot no Wayland. Ah, sim. Porque se você permite que uma aplicação tire screenshot da tela, como é que você vai bloquear que um vírus tire screenshot de tua senha quando você clica no íconezinho para ver a senha? Então, quando eu tiro um screenshot no Wayland, na verdade eu estou usando o Shorg para isso. Não, porque o Shozorg também não tem acesso para isso dentro do Wayland. Tipo, o Wayland ele é feito para tirar os problemas de segurança e de arquitetura do X. O problema é que muitos dos problemas de segurança deixam a sua vida mais fácil. E aí as discussões agora estão: como é que a gente resolve o problema da segurança? Como é que a gente permite que algumas quebras de segurança aconteçam sem quebrar com toda a segurança do sistema? Tá? A possibilidade de qualquer programa espionar sua tela acontece no X, não acontece no Wayland. O problema é que isso complica gravar tela, por exemplo. É verdade, o OBS no momento eu só consigo gravar a janela em específico, porque roda com X-Wayland, né? Já o desktop em si eu não consigo. Um outro problema, se você consegue fazer Ctrl+C de um programa e colar no outro, significa que você tem acesso à memória compartilhada. Se você tem acesso à memória compartilhada, o vírus pode estar escutando, porque é memória compartilhada. Então, são problemas de segurança graves. A outra coisa é não pode utilizar coisas em sudo dentro do Wayland. Sim. E tem gente que reclama que a gente não permite no KDE utilizar o Dolphin com sudo. Mas caso a gente permita, a gente abre uma coisa para ataque, uma zona de ataque muito grande. E a gente tem que pensar, nem sempre o usuário sabe o que está fazendo. E se o usuário não sabe o que está fazendo, se ele apagar a pasta root dentro do Dolphin, ele vai reclamar que ele fez besteira ou ele vai reclamar que o KDE permitiu que ele quebrasse o sistema? Verdade mesmo. O outro problema grande do Wayland é como o Wayland acessa a placa de vídeo. Porque a gente tem duas formas de fazer, uma forma que foi pensada pelo pessoal do kernel e uma forma que foi pensada pelo pessoal da NVIDIA. E se você estivesse utilizando a NVIDIA, você não tinha acesso aos buffers, se você estivesse utilizando alguma outra coisa, você não conseguia entrar. A gente está resolvendo isso com a NVIDIA. A NVIDIA está colaborando ativamente com o Kawin, desquebrando o Kawin para a NVIDIA, porque não tinha como implementar, a gente nem sabia o que era para fazer, era tudo fechado. Sim. Né? O que eu sei, que eu posso te dizer de forma sincera, é que todo o desenvolvimento do Kawin há 1 ano e meio é apenas para o Wayland. Show de bola. Eu atualmente uso bastante o Wayland no GNOME e, assim, pro meu uso, para as aplicações que eu uso, tá tudo funcionando. Mas já a experiência que eu tive no Plasma não foi nem perto disso. Entendo. E eu não posso dizer muita coisa sobre isso. O que eu sei dizer é que todos os nossos esforços estão para o Wayland no momento. Eu não uso o Wayland ainda porque minha placa gráfica não suporta.
Eu tenho. mas eu conheço. Eu comprei uma AMD justamente para ter essa melhor integração, né? Essa melhor compatibilidade. E realmente, com a AMD parece fluir melhor, pelo menos com o Gnome. Eu acho que se você tentar o ponto 16, você vai ter uma experiência melhor. Uhum. Eu não sei te dizer se vai estar suficiente. Vou tentar, vou sempre testar, na verdade, quando sair uma versão. Tem mais alguma pergunta do pessoal da comunidade? Tem sim, do Henrique, do Madison? Sistemático. Pergunta se o KDE tem como objetivo ou pretende, no futuro, portar suas aplicações utilizando a API Kirigami, tendo em vista que o futuro parece estar indo para o mobile e sua convergência. A exemplo da Google e seu modo desktop com Android, Samsung e o DeX, o pessoal da Purism com o Librin. O KDE já funciona em Kirigami. O Kirigami, inclusive, é do KDE. Acho que a pergunta dele foi: pretende portar todas as aplicações utilizando a API Kirigami? O que é portar? Por exemplo, eu posso portar o Digicam para o Kirigami? Posso, não vou ganhar nada com isso. Então, depende muito do que você está querendo falar com portar e quais são as aplicações. Portar todas as aplicações, tem muita aplicação que não faz sentido rodar em mobile. As aplicações que não fazem sentido rodar em mobile não precisam estar em Kirigami. O Krita, Sim. por exemplo. Para que eu vou portar o Krita em Kirigami? Não faz sentido. As aplicações que fazem sentido já estão portadas. Tô de bola. Mais alguma, Renato? Tem, só um momento. O Wagner Rodrigues, ele fala: quero elogiar fortemente o trabalho do projeto. E o KDE Neon 5.16 está excepcional. Também perguntaria se está no radar um aprimoramento no Discover. Penso que é o ponto fraco do KDE atualmente, ou do ambiente de desktop do Deixa eu KDE. dar uma olhada aqui antes de responder qualquer coisa, porque é um programa que eu não toco, então é sempre melhor eu dar uma olhadinha antes. O que eu vejo o pessoal reclamar bastante do Discover é intuitividade, creio. É meio confuso, Certo. algumas mensagens, tipo, muito técnico que não tem muito sentido para o usuário na hora, talvez. Tá. TIG. Tá, o Discover está recebendo commits todos os dias, o que significa que ele está efetivamente sendo trabalhado sempre. A parte de intuitividade, a gente precisa de gente trabalhando. Se você sabe alguma coisa que podia estar melhor, você deve criar um bug ou tentar acertar o código. Sim. Porque o Discover tem 2, 3 pessoas trabalhando. É muito pouca gente para conseguir fazer com que todo o programa funcione se a gente não tem feedback. E ir num blog post ou fazer um vídeo reclamando não é feedback. Isso é importante falar. Se você faz um vídeo de teste do KDE, onde você reclama sobre o KDE, bacana, você fez o vídeo. O desenvolvedor talvez não saiba português. O desenvolvedor talvez não tenha 30 minutos para parar para ficar lendo. E seria muito mais importante para ele um texto explicando passo a passo o que está ruim e como deveria ficar melhor. Isso a gente tem muito pouco. A maioria das pessoas que aparece para reclamar aparece xingando. E, te sendo sincero, se uma pessoa aparece xingando perto de mim, eu respondo apenas que eu estou sem tempo para ficar escutando xingamento. E corto, eu não tenho o que fazer. Atualmente, os programas do KDE, qual você pode destacar como os softwares carro-chefe hoje no projeto KDE? Como todos Krita, nós falamos, eu já ia falar o Krita, né? O Digicam. Kdenlive, que eu acho que o Kdenlive é um dos editores mais utilizados pelas pessoas que utilizam Linux. Eu acho, pelo menos o KDE Também em acho. si, né, que eu conheço, é o Kdenlive. Não só o Kdenlive, na realidade, para o KDE, o Plasma, vamos dizer. Mas em outros ambientes também, como tem essa ideia hoje que você consegue instalar facilmente em outros ambientes e não precisa exigir tanto de tantos pacotes para poder crescer, né? Mas, fora o Krita, Kdenlive, você falou um outro agora, Digicam, ele é um tá? projeto para você ter acesso a... Se você é fotógrafo profissional, a única coisa próxima
do Picasa, do antigo Picasa ou do Adobe Lightroom que tem para Linux. Teremos hoje o Kdenlive Krita. O Krita já se destaca hoje porque é um software bastante utilizado, não somente pelo pessoal de Linux, né? Ele já virou vamos dizer assim, um software totalmente, eu não sei se posso dizer assim, mas um software totalmente independente, porque eu conheço muitos usuários do sistema proprietário lá que eu sei que utilizam Krita. E muita gente não tem nem ideia, eu estou falando por experiência, de quando você diz, cara, mas isso aí a gente usa no Linux porque se é para a gente ir lá, a gente dá o comando, já está instalando, é simples de fazer. Mas isso é possível no Linux? Então, as pessoas não têm ideia do que é o Krita em si, da onde vem a profundidade do software, né? Ainda mais quando se fala que é um software livre, vamos dizer assim. Acima da Adobe, é o primeiro software no mundo que pinta em HDR. HDR é um tipo de monitor que tem uma gama de cores muito maior, só que também tem muito mais dificuldade de fazer o tipo de pintura. E um monitor HDR custa tipo 5.000 euros, só o monitor. E Krita é o único que faz pintura em HDR. Perfeito. Tem também o KDE Connect, que muita gente de Windows ou de GNOME ou de XFCE instala para conseguir controlar o celular. Eu acho que o KDE Connect, ele na realidade já virou para nós, né? Isso eu falo por experiência própria. Eu não sei viver mais sem o KDE Connect. O KDE Connect aqui para mim já é ativo com padrão e muita gente, o Renato inclusive, ele é usuário do Gnome e utiliza o Sim, eu KDE Connect, uso o XFCE e Gnome e uso o KDE Connect nos isso. dois. E Isso acontece bastante. é muito completo, melhorou muito para o que eu vi o KDE Connect há muitos anos atrás, para que é um KDE Connect hoje. Ele faz tudo que é necessário para a conectividade do seu celular, computador com celular. É um projeto fantástico o KDE Connect. Muito bom, Thomas. Além Muito desses, bom. tem o Gcompris, que eu acho que é importante falar porque ele é um dos softwares educacionais mais utilizados, e ele era do Gnome. Na versão, Thomas, que nós temos hoje, nós temos o Gcompris, a versão GTK, e temos hoje a versão Gcompris, que é QT. Isso é um projeto que hoje o Gcompris também é mantido pelo pessoal do desenvolvimento do KDE. O Gcompris mudou de casa. Ele saiu do Gnome e foi para o KDE. Ele era escrito em Python com GTK, ele hoje é escrito em QML. Não existe mais o Gcompris GTK. É um software morto, já tem mais de 5 anos. Seria bom que as distribuições parassem de empacotá-lo, porque isso dá, além de tudo, problema de segurança, porque qualquer código antigo é um código inseguro. Perfeito, então. Então, fica claro aqui que o Gcompris hoje ele é empacotado e é desenvolvido pelo pessoal somente do KDE, correto? É o mesmo desenvolvedor, ele saiu do Gnome e foi para o KDE. Perfeito, então. Ótimo. Então, a notícia até boa para a galera que usa o Fedora também, tá? Que no nosso repositório nós temos hoje a versão do Gcompris, tanto a versão GTK e também temos a versão QT. Então, passem a utilizar para quem é o usuário do Fedora, hoje utilizem instalando Gcompris-QT. Eu fiz uma busca agora em tempo real aqui no Discover e ele buscou somente Gcompris GTK. Então, se atentem a isto, tá ok? Tem o Gcompris daí de dentro. Você tem voz dentro do Fedora, cutuca o povo para tirar, porque não é para estar. Será um prazer de fazer isso, Thomas. Tenha certeza disso. Será um prazer fazer isso. Mais alguma pergunta, Renato? Pergunta do Fábio Gomes. Eu li algum tempo atrás uma notícia do KDE Privacy Sprint edição 2019 que ocorreu na Alemanha em Leipzig. Você estava presente? Nesse evento, a equipe de privacidade teve várias ideias interessantes, mas a ampla gama de ideias acaba gerando uma certa dificuldade no pessoal de focar. Algumas coisas foram notadas na questão da criptografia de alguns apps, como o Switch Contact, com muitos links ainda em HTTP. A rede de espelhos do KDE também usa HTTP. E apresentaram algumas soluções com o Cofres, o Kawallet. Quanto tempo em média essas soluções chegam ao Plasma? Não sei. É muito difícil dar qualquer tipo de previsão de tempo,
porque as pessoas que estão trabalhando no sprint de privacidade também têm outros trabalhos. Então, o que a gente consegue fazer é tentar se focar no tempo livre para trabalhar nisso e tentar fazer com que as coisas cheguem para as próximas versões. O Plasma atualiza de 3 em 3 meses, as aplicações do KDE atualizam de 6 em 6 meses. Então, agora a gente está em qual mês? Mês 7? Mês 6, 7? Mês 6. No mês 10 deve chegar alguma atualização de segurança. E eu não estava nessa coisa de segurança. E eu faço programação segura para o KDE, eu tiro diversos bugs de segurança dele, mas eu não pude ir, porque eu tinha trabalho real. Infelizmente, meu trabalho não permitiu que eu gastasse dias de férias ajudando o KDE dessa vez. Uma coisa que eu acho bacana de vários trabalhos aqui da Europa em si é que muitos deles têm um compromisso com open source. Então, eles liberam você para ir programar em open source diversas vezes. Mas eu fui 5 vezes em 2 anos para programar para o KDE em evento. 5 vezes em 2 anos já é bastante coisa que eu tive que tirar de férias para isso. Muito bom, muito legal, muito legal. Thomas, eu te agradeço muito a sua participação aqui nessa live junto com a comunidade Fedora. Torço que você vá muito à frente, depois eu sei que você é um cara muito focado junto com a KDE. Desde quando eu te conheci, você sempre foi um cara muito focado, né, em questão de ir para frente, e hoje você se encontra na Alemanha. Torço muito pela sua pessoa. Renato? É isso aí, cara. Obrigado pela presença, pelo tempo aí. E valeu. Estamos aqui. Valeu, Thomas. Muito obrigado, Thomas. Galera, agradeço a todos vocês que assistiram essa live e espero que possam colaborar mais de alguma forma com o projeto KDE. Vocês podem entrar diretamente no Telegram da comunidade, caso vocês precisem ver, o link vai estar logo abaixo. E podemos também tratar isso também diretamente na comunidade Fedora. A partir desse momento, nós podemos estar fazendo algo, talvez junto com o projeto KDE, que não seja desenvolvendo, mas seja também fazendo como o Thomas disse, que é ajudando no debug, ajudando em tradução, documentação e até em alguns vídeos que têm sido feitos também por muitas pessoas em relação às novidades que têm vindo do KDE. Isso ajuda bastante as pessoas também que estão querendo conhecer mais sobre o ambiente. Muito obrigado a Thomas, muito obrigado ao Renato e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, gente.